Expectativa, realidade. Olá, preciosos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago pra vocês, tá, um vídeo super diferente, que é um vídeo de como eu me maquiava antes pra como eu me maqueio hoje, tá? Então tem uma diferença muito grande, né? Eu aprendi muitas coisas e eu venho aqui mostrar pra vocês os meus erros que eu cometia antes e os meus acertos, que depois de um tempo já, depois dos cursos, depois de muita coisa, né, eu aprendi e venho compartilhar com vocês, tá? Só lembrando que eu trouxe essa opção de vídeo não pra dizer que eu sou uma expert em maquiagem, pelo contrário, eu quero ensinar vocês, né, o pouco que eu sei, pra vocês não cometerem os erros que eu comentei. Eu também não vim aqui pra julgar ninguém como se maquia a maneira que maqueia, tá? Eu só não quero que ninguém passe pelo que eu passei, porque quando eu me maquiava de forma errada, eu não tive ninguém pra me auxiliar, pra me falar que estava errado, né? Eu tive que pagar, fazer um curso pra aprender a maneira certa. Então, eu vim aqui através desse vídeo ensinar pra vocês a maneira certíssima de se maquiar, tá bom? Então é isso, vem comigo. Bom, então eu vou começando fazendo uma marcação no meu rosto, pra vocês verem a diferença, né? De um lado pro outro de como eu me maquiava antes, tá? Então eu vou fazer aqui, viu? Tá super reta. Então aqui eu vou fazer o certo, aqui o errado, tá bom? Então tá. Bom, então eu vou começar com a base. Sempre eu gostava de passar uma base mais, tipo, um pouquinho a menos do meu tom de pele, ou então um pouquinho a mais. Ou eu tava branca demais, ou eu tava bronzeada, que eu queria ser a bronzeada, né? Eu aplicava a minha base com essas esponjinhas assim, que já vinha na própria base, tá? Então eu pegava e aplicava assim. Espalhava bem. Não queria nem saber quem pintou o céu de azul. Hoje em dia eu aplico a minha base realmente no meu tom certo. Eu aplico assim e com uma esponjinha, uma Beauty Blender, ou então com esse pincel aqui assim, ó, o Dual Fibre, eu gosto de fazer movimentos circulares, ou então dando batidinhas, tá? Aí eu desço um pouquinho no pescoço, na orelha também, tá? Desse lado aqui era a cara de uma cor, aqui de outra, entendeu? É corretivo, vamos lá. O corretivo eu sempre via que todo mundo na internet, as blogueiras e tal, passavam com o dedo, né? Então eu fazia exatamente assim. Eu passava aqui, ó. E taca dedo, menino. Ficava esfregando aqui, ó. Linda. Assim que eu fazia, tá? Desse lado eu pego uma pequena quantidade com o dedinho anular, que é a maneira certa. Aplico aqui bem nas olheiras mesmo, ó. Faço meio que um triângulo, ó, pra iluminar um pouco mais abaixo também. E vou dando batidinhas até ficar mais neutro, tá? Então, depois de aplicar, olha só como ficou, tá? Então eu vou terminar aqui com... Eu volto com a esponjinha, só pra deixar mais ainda neutro. E agora sim eu venho com o pó, tá? Bom, eu aplicava com essas esponjinhas aqui, tá? No rosto. Então eu pegava assim e passava, ó. Aprendi com minha avó, viu, vó Marina? É assim que a senhora passa, né? Pois é, tá errado, vozinha. Tá errado, não é assim não, ó. Então do outro lado, eu pego com o pincel, dou uma batidinha, tiro o excesso e vou depositando um pó. Vou depositando, ó. Tá? Nada de esfregar, amigo. Bom, então a pele já tá pronta, né? Falta só o blush e o contorno, tá? Na época eu não usava contorno, confesso, né? Achava super ralada essa história de contorno. Hoje em dia eu uso, tá? Então eu vou usar esse aqui. Hoje em dia eu passo aqui em cima do tragos da orelha em direção à boca, ó. Esfumando. Passo aqui no topo da testa e aqui na papada. Ah, não pode esquecer a papada. Antes eu ia direto pro blush. Então, o blush eu pegava, quanto mais rosa, melhor, né, pra mim. Então, eu pegava assim bastante e tacava o blush aqui, ó. Na cara toda. E tô gata. Hoje em dia, né, eu posso usar até o mesmo blush, né, mas eu doso mais, né. Então, eu faço aquela bochechinha só pra dar um ar de saúde, ó.
Pronto, deu o ar de saúde e pronto, só. Tá? Não aplico mais nada. Antigamente, Patati patatá, lá era certo. tá? Então, a sobrancelha, vamos lá. Eu sempre gostei do lápis de sobrancelha, sempre, sempre, sempre. Mas antes, pra mim, quanto mais marcado, melhor, tá? Às vezes, eu não passava quando eu queria mais natural, porque eu não sabia fazer mais natural, né? Então, às vezes, eu não passava, eu ficava assim mesmo, tá? E quando eu passava, era sempre aumentando um pouquinho mais a minha sobrancelha pra frente. E aumentando mais, é claro. Então, eu gostava muito marcada, tá? Muito, pra mim, era a coisa mais linda do mundo, tá? Hoje em dia, eu uso lápis também, às vezes, tá? Mas eu prefiro a sombra de sobrancelha, né? Que é própria pra sobrancelha. Então, eu passo o primerzinho, pego com o dedo mesmo, pra tirar a base que tá na nossa sobrancelha. Olha só. E pego o marrom mais clarinho, tá? Que eu quero bem mais natural. E vou delicadamente depositando aqui embaixo, ó, fazendo tipo uma linha. Eu dou sempre aquela batidinha pra tirar o excesso. E olha só como fica natural e super bonitinha, né? E eu dou uma iluminada um pouquinho aqui embaixo, ó. Com o dedo mesmo. Bom, então agora a gente vai pra sombra, tá? Gente, eu fazia assim também, ó. Eu sempre ia diretamente pra sombra da cor que eu queria. No meu caso, eu vou querer um preto, tá? Então, eu pegava o preto e já aplicava, tá? Nem dava batidinha porque caía e tudo. Mas eu vou dar aqui só pra não me melar toda, tá? Então, eu pegava e já aplicava, tá? Então, tem gente que faz e eu, né, particularmente fazia assim, mais ou menos assim, tá? Então, eu aplicava cor escura já diretamente no meu olho. Olha só. Bem marcadinho, porque eu adorava. E a outra cor, né, eu também eu aplicava logo assim, ó. Quando se tratava de 3 cores na maquiagem, era porque a pessoa era mesmo top da balada. Então eu vou adicionar mais esse rosinha aqui no meu coisa. Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu sempre gostava de usar a fita aqui, tá? Então a fita deixava bem marcada, ainda mais marcada a minha maquiagem, tá? Então eu usava muito a fita aqui, ó. Eu tô esfumando, né? Paula, não esfuma. Porque tu não esfumava. Então eu aplicava aqui, ó. E pronto. Que coisa mais linda, tá? Então, gente, é errado começar com a cor mais escura no começo, tá? Então, certo é colocar a cor escura no final, tá? Se você quiser usar 3 ou 2 cores, você tem que esfumar e fazer um degradê na sua cor, tá bom? E se você aplicar a base marrom, vai lhe ajudar ainda mais a fazer esse degradê, tá bom? E eu tirava e olha só, chegou e ficava, uau, eu sou top demais. Então, hoje em dia eu faço diferente, tá? Eu pego a sombra marrom, aplico aqui no meu côncavo, só pra dar profundidade e me ajudar quando eu quiser fazer o degradê, tá bom? Por exemplo, se eu quero usar um preto, eu uso o fixador de sombras. Esse aqui é o da Mary Kay. Então, eu com o meu dedinho aqui, pra sombra, até mesmo pra sombra não cair, eu aplicava na pálpebra móvel. Então, eu vou depositando aqui, ó, na minha pálpebra móvel, tá? Sem subir pra pálpebra fixa, tá? Então, se eu quiser vir com um amarelinho, com um dourado, com outra cor, então eu também faço o mesmo processo. Vou depositando aqui, ó. E agora, com o pincel de esfumar, eu venho esfumando. Gosto também de pegar o pincel que eu usei, a sombra preta, tá? E eu venho com aqui na raiz dos meus cílios inferiores, com o pincel sujo. E vou esfumando aqui embaixo também. Hoje em dia eu dou aquela esfumadinha, olha só. Olha a diferença, pão, pra essa, tá? Então eu também ilumino, né? Depois que eu passo o preto aqui um pouquinho assim. E dá um tchan, viu? Que lindinho. Então, antigamente eu utilizava o delineador com lápis de olho. Gente, ardia que vocês não tinham noção.
Então eu não fazia aquele delineado. Gente, arde. Que eu não sei de onde me deu essa história de passar o delineador como um lápis de olho. Então eu só usava pra isso, tá? Hoje em dia não, eu sei onde eu usar o meu delineador, tá? Não, ele não é lápis de olho. Então eu passo sempre delineando aqui, ó. Tô mostrando pra vocês tudo com os mesmos produtos, tá? E pra finalizar esse olho, eu utilizo hoje em dia o lápis bege. Então, olhem só que diferença, né, mulher? Né, mulher? O rímel, eu sempre gostei, tá? Mas era tipo assim, eu só tinha os cílios de cima, ó. Sempre passava só assim. Hoje em dia eu não sei como é que passa, tá? Então eu começo a aplicar assim, ó. De cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Levanto. Então, eu passo embaixo também. Tá? E iluminador, né? Antigamente eu nunca usei na minha vida um iluminador. Hoje em dia eu adoro um iluminador. Não sei viver sem, confesso. Um pouquinho acima do blush, no queixo, um pouquinho na testa, ó. Viu a diferença? E o batom. Então, eu aplicava... Podem ver que meus lábios são bem pequenininhos, ó. Então, eu gostava de aumentar demais meus lábios, né? Então, vamos lá, Paula, mostrar a realidade de como você fazia. Então, pronto, gata. Meu lábio está completamente lindo. E a maneira certa, como hoje em dia eu faço, é com um lápis de boca. Hoje eu venho com um lápis de boca, desenho minha boca até o limite, tá? Um pouquinho acima só. Então, gente, é isso. Olha só a diferença, tá? É bem nítida de como eu me maquio hoje pra como eu me maquiava antes, tá? Gente, eu não estou exagerando, tá? Quem me conhece sabe que eu realmente adorava uma coisa mais tchan. Eu vou tentar achar fotos, tá? De como eu me maquiava antes. Vou deixar aqui pra vocês se eu achar, tá bom? Pra vocês verem que não é mentira. Então é isso, princesa. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Não esqueça de deixar o seu like pra mim, tá bom? Curtir, compartilhar e se inscrever aqui no meu canal, viu? Me segue nas redes sociais, tá? Beijo pra vocês e até mais. Tchau!